1. O que Irene Nohara está fazendo neste texto? No prefácio e na introdução, Nohara mostra que a reforma administrativa está sempre sendo apresentada como solução para os problemas do Estado, mas quase nunca se discute a cultura administrativa. Ou seja, não basta mudar leis e organogramas, persiste um modo de pensar o serviço público, um hábitus burocrático, num sentido weberiano, que reproduz práticas. As reformas, quando feitas sem debate público, costumam reforçar a desigualdade, porque favorecem grupos com mais acesso técnico e político, excluem a sociedade das escolhas e tratam a administração pública como se fosse uma empresa. O eixo central dela é: sem formação cidadã e sem compreensão do papel do Estado, as reformas administrativas viram instrumentos de poder e não de democratização. 2. Ponto-chave que conecta ao seu trabalho. Nohara argumenta que o problema não é só organizacional, é pedagógico. Ou seja, o Estado não é apenas uma máquina, mas um espaço de formação de cultura política. E a cidadania não se exerce sem linguagem, sem compreensão, sem capacidade crítica. Aqui está a ponte direta com o seu projeto. Você defende que o ensino jurídico, especialmente no ensino médio ou no ensino de base universitário, mediado pela literatura brasileira, forma sujeitos capazes de entender o Estado, seus limites, seus abusos e suas potências. Nohara reforça isso quando mostra que, sem compreensão do que é o Estado, o cidadão não consegue participar do debate sobre reformas. Então, a reforma deixa de ser democrática e vira imposição tecnocrática. 3. Como isso fortalece sua linha de pesquisa? A cidadania modelando o Estado. Você pode dizer que a literatura permite acesso ao imaginário político, isto é, formas de sentir e perceber o Estado. Machado de Assis, Lima Barreto, Graciliano Ramos, Carolina Maria de Jesus, etc. Quando o aluno lê literatura, ele não apenas entende a lei, ele entende a experiência humana da lei, do poder e da desigualdade. Isso gera, sem educação literário-política, com educação literário-política. Cidadãos que não entendem a administração pública. Cidadãos que reconhecem violações, abusos e omissões estatais. Reforma administrativa como imposição tecnocrática versus reforma administrativa como processo democrático participativo. Estado colonizado pelo discurso empresarial versus Estado entendido como projeto coletivo de sociedade. Então, você mostra que seu projeto produz a base cultural da democracia administrativa, isto é, forma cidadãos capazes de participar criticamente da discussão sobre como o Estado deve funcionar, exatamente o que Irene Nohara afirma que falta. 4. Como isso pode virar uma tese central para defender na prova ou entrevista? Você pode afirmar que a Irene Nohara demonstra que nenhuma reforma administrativa é neutra, ela depende de cultura política. Meu projeto responde a essa lacuna ao propor o ensino jurídico interdisciplinar com literatura para formar cidadãos capazes de entender o Estado, seus limites, seus abusos e suas potências. Assim, a cidadania não é consequência da estrutura estatal, ela é causa e força motriz do Estado democrático. 1. Texto em 25 linhas, prova escrita. A discussão desenvolvida por Irene Nohara acerca das reformas administrativas demonstra que tais reformas, embora frequentemente apresentadas como medidas técnicas de eficiência, têm um caráter eminentemente político e cultural. As transformações institucionais não se limitam à alteração de estruturas e normas. Elas dependem de uma compreensão coletiva sobre o papel do Estado e sobre a própria noção de interesse público. Nesse sentido, reformas conduzidas sem participação social
tendem a reforçar desigualdades e a subordinar a administração pública a lógicas gerenciais privadas, deslocando o foco da cidadania para o desempenho produtivista. É justamente nessa lacuna que se insere meu projeto, que propõe um ensino jurídico interdisciplinar, mediado pela literatura brasileira, como meio de ampliar a formação cidadã. A literatura, enquanto narrativa e experiência simbólica da vida social, permite ao estudante reconhecer o Estado não apenas como estrutura normativa, mas como instância que atravessa a existência concreta. Autoritarismo, exclusão, justiça, violência, solidariedade, comunidade. Ao ler Graciliano Ramos, Lima Barreto ou Carolina Maria de Jesus, o estudante compreende como a burocracia pode oprimir, como o Estado pode criar invisibilidades e como a cidadania pode ser negada e também reconstruída. Assim, ao formar sujeitos sensíveis ao mundo e capazes de interpretar suas próprias condições de pertencimento social, o ensino jurídico torna-se ferramenta de democratização da administração pública. Dessa forma, a cidadania deixa de ser efeito do Estado para tornar-se seu fundamento, contribuindo diretamente para a linha de pesquisa, a cidadania modelando o Estado. Pois somente uma sociedade capaz de compreender o Estado é capaz de reformá-lo democraticamente. Para responder, eu gostaria de partir da reflexão da professora Irene Nohara. Ela demonstra que as reformas administrativas no Brasil frequentemente são pensadas apenas como reorganizações técnicas, trocar estruturas, reduzir custos, melhorar a eficiência. Mas o ponto dela é que isso não basta, porque o Estado também é um espaço de produção de cultura política. Se a população não entende o papel do Estado, o sentido de interesse público, as reformas acabam sendo impostas, não construídas democraticamente. É justamente aqui que meu projeto se insere. Eu proponho o ensino jurídico mediado pela literatura brasileira como instrumento de formação cidadã. A literatura permite que o aluno experimente o Estado não como ideia abstrata, mas como presença concreta na vida social. Quando lemos Lima Barreto, enxergamos o Estado que cria humilhações burocráticas. Quando lemos Carolina Maria de Jesus, vemos o Estado que decide quem come e quem não come. Quando lemos Graciliano, percebemos o Estado que pune, vigia e disciplina. Essa dimensão sensível e humana é o que permite que o estudante compreenda a administração pública como um projeto coletivo e não como mera gestão empresarial. Portanto, o meu projeto contribui diretamente para a linha A Cidadania Modelando o Estado, porque ele busca formar cidadãos capazes de participar conscientemente das escolhas públicas. Sem essa formação cultural e crítica, como a própria Nohara diz, nenhuma reforma administrativa vai ser verdadeiramente democrática. Parágrafo para colocar na dissertação. Conforme demonstra Irene Nohara, as reformas administrativas não podem ser compreendidas apenas como ajustes técnicos de eficiência, pois carregam implicações culturais, políticas e simbólicas que determinam como o Estado se relaciona com a sociedade. Sem formação cidadã, tais reformas tendem a ser apropriadas por discursos gerenciais que reduzem o espaço público a lógicas de desempenho e competitividade. É justamente essa dimensão formativa que o presente trabalho busca enfrentar. Ao propor o ensino jurídico mediado pela literatura brasileira, pretende-se fomentar uma cultura política crítica, capaz de perceber o Estado como construção coletiva, e não como aparato distante ou meramente burocrático. Assim, a cidadania deixa de ser mera condição formal e passa a atuar como princípio ativo de configuração do Estado, alinhando-se diretamente ao eixo teórico, a cidadania modelando o Estado.